turmas da EJA, sétima fase, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de língua portuguesa, e esta é a nossa aula de número 11 do módulo, que tem como objeto de conhecimento a relação entre os textos entre contexto de produção e características composicionais e estilísticas dos gêneros, apreciação e réplica. Detalhando este objeto, temos então gêneros textuais normativos, cartas de reclamação e solicitação, objetivos, elementos constitutivos, marcas linguísticas e informação, sustentação e pertinência do pedido ou reclamação. Ok, pessoal? Então, vamos iniciar mais esta aula. Imaginem-se numa seguinte situação. Vocês têm o objetivo, têm a intenção de fazer uma compra. Você tanto pode fazer essa compra presencialmente, na loja, mas existe a possibilidade de você fazer essa compra de forma virtual. Hoje em dia, isto é cada vez mais comum, né? Você pode, a partir aí do seu smartphone ou de repente de um computador pessoal, com acesso à internet, você pode acessar sites de diferentes lojas e verificar os produtos que estão ali disponíveis. Existem lojas virtuais para todos os tipos de produtos, eletrônicos, vestimenta, inclusive há sites muito famosos e que concentram ali uma variedade de coisas, né? Desde alimentos, né, dessa parte aí de mercearia, como até eletrodomésticos, por exemplo, passando por produtos de beleza e de limpeza e assim por diante, não é? E aí, numa situação como essa, o que fazer? Como proceder se, porventura, se por um acaso, o pedido que você fez, considerando lá o site de compra, já que você optou por fazer a sua compra online, não é? Esse pedido não veio exatamente como você criou a expectativa de que seria, baseado ali na situação, na ilustração, nas imagens que havia no site. Como proceder? Pois bem, é uma situação semelhante a essa que nós vamos observar no nosso vídeo de abertura da nossa aula. Acompanhem. Preciso de umas roupas para trabalhar. As minhas já estão muito gastas. Mas eu também estou sem tempo e sem paciência para sair, entrar em loja, experimentar roupa em provador. Acho que vou testar esse negócio de comprar roupa pela internet. Vamos ver. Finalmente chegou, eu já estava ansioso. Vamos dar uma olhadinha. A calça social está ok, do jeito que eu pedi. A camisa de manga curta também está ok. Mas essa camisa branca não foi a que eu pedi, não. Não pedi com manga. Além disso, está meio amarelada, está manchada. Não. As outras roupas eu vou experimentar para ver se vestem bem. Mas essa aqui eu vou trocar no site e nem vou experimentar. Percebam então que o nosso personagem ele já enuncia aí a questão da troca em site, né? Existem então sites de compra que já prevêem esse dispositivo aí da troca. Mas há algumas situações em que a resolução não é assim tão simples, né? Então é muitas vezes necessário fazer reclamações. E considerando ainda este ambiente virtual, existem algumas plataformas que já são ali reconhecidas, né, como lugar onde as pessoas registram as suas reclamações, justamente porque são plataformas que têm visibilidade. E por terem visibilidade, as marcas, as lojas virtuais já ficam ali de olho nas reclamações justamente para buscar resolver, porque vocês sabem, né? Nada é pior para uma loja, para uma marca, do que de repente uma propaganda negativa, né? Em um cliente
insatisfeito representa justamente isso, uma propaganda negativa a respeito do produto e do serviço que é prestado. Então, nesses sites, nessas plataformas aí virtuais próprias para reclamação, o que o consumidor faz? Vai lá fazer a sua reclamação, registrar ali a sua insatisfação com o produto que recebeu ou com o serviço que buscava e que não foi bem executado e assim por diante. Então, no caso do nosso personagem, se ele tentasse fazer a troca no site e não conseguisse, e aí ele precisasse fazer uma reclamação em um desses sites, dessas plataformas próprias para essa finalidade. Como é que essa reclamação ficaria? Olhem só então, acompanhem a leitura da carta dele de reclamação. Fiz uma compra de uma camisa social branca no site da marca X. O produto mostrado era totalmente liso, mangas longas e sem nenhuma logo no peito. Recebi o produto com uma logo no peito e ainda com uma pequena mancha. Solicitei a troca especificando que o produto era diferente do que estava anunciado e que gostaria do produto sem nenhuma logo, conforme o que vi no site. Porém, recebi outro produto igual, dessa vez sem a mancha, mas ainda diferente do que esperava receber, ou seja, ainda com a logo no peito. Não consegui fazer a devolução, tampouco tentar outra troca, pois consta que ainda está sendo verificada a devolução. Gostaria de uma posição da empresa e um estorno do dinheiro, já que, pelo visto, eles não têm o produto tal como exposto no site. Muito bem, então vocês puderam observar que o cliente, né, o nosso personagem, ele entrou nessa plataforma para fazer a sua reclamação justamente porque ele tentou ali pelas vias, vamos dizer assim, normais que o site de compras oferecia e não conseguiu resolver o seu problema. Então ele foi para esse ambiente de maior visibilidade e fez a sua reclamação lá, correto? E uma coisa bastante interessante a observar também é que, justamente por ser um site, por ser uma plataforma, o registro do local de onde se origina a reclamação, né, ali do reclamante, a hora em que ele inseriu a sua reclamação, tudo isso é importante. Por quê? Porque fica registrado o momento em que o cliente insatisfeito faz a sua reclamação e se a empresa der uma resposta, manifestar ali a vontade de resolver o problema, fica também registrado quanto tempo demorou para aquela empresa se manifestar e tentar resolver o problema do cliente insatisfeito, ok? Então, essas questões virtuais, elas são bem interessantes de observar e demonstram a dinamicidade justamente das relações que são estabelecidas através dos textos, ok? E aí, justamente porque eu registrei aqui com vocês todo o contexto de interação social que nos mostra, nos define exatamente para que serve, como é que acontece a necessidade de usar uma carta de reclamação, é que agora então eu trago a pergunta para vocês, não é? Qual é a finalidade desse texto que nós acabamos, né, de ter contato, especialmente a parte da reclamação, correto? Então a pergunta aqui fica justamente isso. Lembram-se que todo gênero textual, ele nos serve justamente para um processo de interação social. E, justamente por isso, ele vai acontecer, ele vai aparecer para nós em um processo em que eu necessito daquela forma de comunicação. No caso ali, da carta de reclamação, ele só vai ser acionado, só vai ser utilizado aí pela pessoa, né, pelo indivíduo, quando há um contexto específico no qual é necessário reclamar. Professora, só em situações de compra e venda? Não, você pode fazer cartas de reclamação em outras situações, mas essa questão da compra e venda, ela é a situação em que mais aparece. E você... Óbvio, eu mostrei aqui também a situação de ser virtual, mas há situações em que a carta de reclamação pode ser enviada de forma física para, né, a entidade a qual você deseja fazer a sua reclamação. Vai demorar um pouco mais, mas vai ter o mesmo efeito.
E aí, então, respondendo. Qual que é a finalidade? O próprio nome já define. É registrar, demonstrar a sua reclamação diante de uma situação na qual você se sente injustiçado, ok? E aí, então, recuperando o nosso conceito da carta de reclamação, é um gênero textual que expressa uma indignação ou uma insatisfação de determinado indivíduo diante de alguma relação comercial, de serviço, compra e outros. Então vejam que é realmente um gênero textual que vai estar aí nesse ambiente das relações comerciais, certo? Por meio desse texto, o remetente solicita alguma medida ou solução àquele ou àqueles que são responsáveis pelo ocorrido. Então, olha só que importante. Não é apenas a dinâmica de reclamar e registrar a reclamação, mas é importante também solicitar algum tipo de solução. Porque se você se sentiu injustiçado naquela relação ali de consumo, você também precisa solicitar essa solução do seu problema. E em muitos casos você pode inclusive sugerir, né, a troca pelo produto correto, ou se não há o produto correto, então que me enviem um de valor similar, ou há quem solicite, inclusive, o estorno do valor, justamente porque, em alguns casos, fica evidente que não há uma forma de estabelecer essa resolução de uma outra maneira que não seja, então, devolvendo o dinheiro de quem inicialmente quis comprar um produto ou um serviço, ok? Então, vejam que é importante que se reclame, que se exponha o problema, mas que também faça-se a cobrança de uma solução plausível e adequada, inclusive, se for o caso, sugerindo, oferecendo aí soluções, possíveis soluções para o problema, ok? Ainda nesse campo da nossa definição dessa carta de reclamação, desse gênero textual, vamos então avançar e observar que é um texto de predominância do tipo dissertativo argumentativo. Recordando-se lá das nossas primeiras aulas deste módulo, a gente observou que o tipo dissertativo argumentativo é aquele tipo em que você tem uma opinião e que precisa defender. No caso aqui, a opinião vem a ser a própria reclamação, correto? E você precisa defender, demonstrar o seu ponto de vista, demonstrando por que você está certo ao reclamar. Por isso é que é argumentativo. Você vai sustentar ali a sua reclamação. Mas nota aqui, na definição, ele fala de predominância. Se é predominância, significa que não é apenas isso, tá? A predominância, a maior parte, é justamente desse tipo de dissertativo argumentativo, em que você apresenta a sua reclamação e sustenta, mas pode conter o quê? O tipo narrativo como forte aliado. E por que isso? Ora, porque quando você narra, você está contando a história da sua situação, da situação que levou você até o processo da reclamação. Então, por isso é que o tipo narrativo é um forte aliado e, inclusive, vai contribuir no processo da argumentação, né? Quando você conta a história do seu problema, tá bom? Por sua flexibilidade temática, a carta de reclamação pode ser utilizada em diversas circunstâncias da vida cotidiana, né? Então, vejam, por que flexibilidade temática? Justamente porque você pode reclamar a respeito de diferentes questões, a respeito de diferentes situações. Claro que existe aqui, como a gente viu nesse outro conceito, a questão de que tem aí uma situação de relação comercial, de serviço, compra e outros, mas vejam que as temáticas da sua reclamação, desde que plausíveis e pertinentes, podem ser variadas. Por isso, flexibilidade temática, tá bom? E embora tenha essa predominância, essa questão das relações comerciais, você pode inseri-la em diferentes circunstâncias da vida cotidiana, né, em que você perceba que cabe aí a inserção de uma carta de reclamação, né? Percebam que, por ser uma carta também, observamos que há uma relação de uma certa formalidade, né, em que você
se presta ali ao momento de separar um tempo e escrever uma carta. Dependendo da relação, não é necessária tanta formalidade assim, né? Mas ainda assim a gente pode observar isso, né? Que é ali algum tipo de relação que tem uma certa formalidade. Totalmente formal, não. A gente vai ver nesta aula que temos uma carta de reclamação que não é assim tão formal, mas reclama também, ok? E aí, então, avançando, vamos observar que elementos nós precisamos conter em uma carta de reclamação para que ela cumpra aquele objetivo de registrar ali o problema, registrar a reclamação. Então, olhem só. Primeira coisa, eu preciso ter o objeto da reclamação. O que é o objeto da reclamação? É justamente o tema, né? Eu não vou reclamar do nada. Eu vou reclamar a partir do quê? A respeito do quê? Eu preciso ter esse objeto. No caso da nossa situação hipotética que estamos trazendo aqui como exemplo, temos aí o produto que foi enviado diferente do mostrado no site, né? O objeto da reclamação do nosso personagem é justamente esse, tá? E aí, depois do objeto da reclamação, eu preciso então fazer a solicitação. Ora, reclamo do meu problema e solicito a questão da solução do problema. No caso do nosso exemplo, qual foi a solicitação feita? Quer-se uma posição da empresa em relação ao objeto da reclamação e estorno do dinheiro, né? É isso que ele solicita. Como é que ele sustenta? Porque lembra, é dissertativo argumentativo. Eu tenho que reclamar, mas eu tenho que sustentar a minha reclamação. Então ele sustenta da seguinte forma: o autor conta a história da aquisição do produto e a tentativa de solução. Porque a gente ouviu, né, quando lemos a carta, que ele tentou resolver de algumas formas e não conseguiu, né? E há também, como sustentação da sua reclamação, a descrição do objeto que ele recebeu e que é diferente daquilo que estava no site. Então vejam que, de fato, a questão da narração, de contar a história, é aí um aliado importante nesse processo aí de argumentar e de explicar por que tem razão, tá bom? Seguindo adiante, é importante fazer uma justificativa, tá, gente? Justificar, né? Por que tudo isso? Por que eu estou reclamando? Por que eu tenho um problema e tal? Justifiquem sempre. Justificar é explicar, tá? Toda vez que alguém pedir de vocês, justifique, explique, tá bom? Então, a justificativa da nossa situação, do nosso personagem, foi: a empresa não tem o produto, tal como exposto no site. E já que não tem, eu quero meu dinheiro de volta, correto? Basicamente é isso. É assim que ele justifica todo o seu processo de reclamação e a solicitação que ele faz. E finaliza trazendo aí sugestão de solução. É sempre importante trazer essas sugestões, tá? Ele traz como sugestão: o reclamante sugere posicionamento da empresa e o estorno do dinheiro e argumenta dizendo que a empresa não possui o produto tal como exposto no site. Então vejam que parece que é bastante simples escrever uma carta de reclamação, mas se porventura você não insere alguns desses itens que nós colocamos aqui para você, de repente a sua reclamação pode não ser tão bem credibilizada, e quem recebe, aquele funcionário que vai receber ali a sua problemática para resolver, de repente ele não perceba onde é que está o problema e de repente não faça aquilo que é necessário para resolver o problema, de fato, ok? E aí vem a nossa segunda pergunta para vocês, a nossa segunda reflexão. A solicitação é válida? Então, sempre que você observar uma carta de reclamação, pensem se aquela solicitação que você está fazendo a leitura tem validade, é algo que é coerente, realmente cabia aquele tipo de reclamação, ou, se é o caso de você estar escrevendo a carta, pense na validade, na coerência, na pertinência da sua reclamação. Observe os pontos que a gente acabou de indicar para vocês. A questão de ter um objeto, de ter ali um contexto, de ter uma sustentação e de ter ali uma sugestão de solução. Tudo isso fará com que a sua reclamação de fato seja válida e seja observada e alguém pare para olhar e realmente essa pessoa tem razão ao reclamar. Vamos trabalhar para resolver esse problema aqui, ok? E aí,
Tivemos, então, a primeira situação que nós observamos, mas nós trouxemos uma outra situação de carta de reclamação para vocês observarem. E aí, agora, olhem que este reclamante está... Percebam que ele está mais indignado e ele não foi, assim, tão formal quanto o reclamante da nossa primeira carta. Acompanhem. Inicialmente, gostaria de deixar claro que o atendimento de vocês é precário. Estou desde o dia 8/12 de 2006 para receber um colchão que me foi entregue rasgado. Após uma semana, foi retirado apenas o box rasgado e depois de 10 dias, fui avisado de que não havia mais o produto para me atender. Para eu receber o crédito, vocês enrolaram mais de 10 dias para retirar o colchão e me dar o crédito integral. Após isso, fiz nova compra e estou esperando entregar até hoje. Coloquei o fone de ouvido na compra para completar o valor e vocês novamente não têm mercadoria para me entregar. Até quando vocês vão tratar os clientes dessa forma? Por que o fone de ouvido continua disponível no site? Que site Tabajara é esse? Quero uma solução para isso hoje. Caso contrário, vou entrar no Procon com uma reclamação. Afinal das contas, está tudo pago e vocês que estão causando problemas. Estou de saco cheio. Não há um similar para o fone de ouvido? Sendo assim, conforme Código do Consumidor, vocês são obrigados a me oferecer um produto de igual ou superior qualidade. Cansei de ser palhaço. Claro que, como eu trouxe aqui com o áudio para vocês, a gente consegue perceber no tom a questão da indignação, no tom da voz do nosso segundo personagem, que de fato ele está indignado. Mas se fosse o caso em que não tivéssemos essa narração, há vários elementos ali que vão mostrando esse processo da indignação, né? Ele chama ali o site de Tabajara, que durante um tempo ali, nos anos 2000, era sinônimo, né, de algo de baixa qualidade, né? E aí ele vai dizendo que está cansado de ser feito de palhaço. Então ele vai usando uma série de expressões para demonstrar a sua crescente indignação, já que o problema ali, nessa questão da compra, é recorrente. Mais uma vez, uma compra online, mas aqui reiteramos que problemas na relação de consumo podem existir também em compras que são físicas, vamos dizer assim, compras que são feitas pessoalmente na loja, tá bom? E aí, então, com o uso de um vocabulário que demonstra uma irritação maior, será que essa carta de reclamação tem validade? Atingiu a sua finalidade? Ou somente aquele que foi mais formal é que, de fato, cumpriu todo o rito de realizar uma reclamação da maneira adequada? Vamos, então, observar e analisar. Olhem só. Lembrando, primeiro ponto é o objeto de reclamação. Nosso segundo personagem tem um objeto de reclamação? Sim, que é a questão do atraso na entrega de um colchão e de um fone de ouvido. E entrega do produto danificado, no caso, em relação ao primeiro, né? Então, de fato, ele tem ali um objeto de reclamação que é bastante pertinente, né? Numa relação de compra e serviço, você compra e espera receber o produto e que esse produto esteja em boas condições de uso, né? E aí a gente tem problema com 2 produtos, o segundo, inclusive, veio já num processo em que se tentou resolver o problema, trocar o produto, enfim, e aí completar o valor, né? E aí, ele fez uma solicitação? Fez. No caso, ele optou aí por uma substituição do produto ou reembolso, né? Ele, na verdade, quando você compra algo, você quer usar aquele produto, você quer, de fato, tê-lo, né? E se você puder, de alguma forma, substituir por outro similar, melhor. Mas se não é possível, então se quer ali o estorno, o reembolso do valor investido naquela relação de compra e venda ali, né? E aí, ele sustenta a sua reclamação? Sim. Ele, inclusive, coloca datas, correto? Ele diz que a entrega estava prevista para o dia 8/12 de 2006 e já era dia 5/1 de 2007, ou seja, virou o ano, quase um mês depois, e nada. Então, essa questão de registrar datas, no caso dessa reclamação aí, é importante, porque ajuda a sustentar e demonstrar, de fato, a validade da sua reclamação. E aí, lembra da questão de narrar a história? Que a narrativa é uma importante aliada nesse processo de construção da argumentação para a reclamação? Pois bem, quando ele faz esses registros, né, e conta a história do seu problema, ele está narrando
contando a história. E, nesse caso, contribuindo para sustentar a sua reclamação, tá bom? Seguindo adiante, ele justifica o seu problema, né? Justifica por que a sua reclamação tem validade? Com certeza. Ora, no caso dele, a compra está paga e a empresa prestadora é que está causando os problemas dele, né? Então, vendeu o produto, recebeu pelo valor e não entrega, mesmo depois das várias tentativas para resolver o problema. Então, sim, tem justificativa na sua reclamação. E, por fim, tem a sugestão de solução? Também. Ele oferece sugestão de solução, que é oferecer um produto de igual ou superior qualidade e, caso isso não aconteça, caso contrário, o PROCON afirma ser esta a atitude esperada, né? Então, vejam que ele, inclusive, utiliza o conhecimento como consumidor, redefendendo aí o seu direito e demonstrando que tem aí respaldo em um órgão oficial para buscar a resolução do seu problema. Então, vejam, pessoal, que mesmo utilizando um vocabulário que demonstra aí uma maior irritação e, às vezes, se torna um pouco menos formal, ainda assim, essa carta de reclamação do nosso segundo personagem cumpre todos os elementos, né, necessários para que a sua reclamação tenha validade. Claro que nós sempre recomendamos aqui, tente ser o mais polido, o mais formal possível, mesmo que seja uma carta enviada para alguém que você não sabe quem vai ler, mas essa questão do estreitamento aí, da questão do respeito, do demonstrar cortesia, ajuda. Pensem no seguinte, você está lá, você é o profissional responsável por ler essas reclamações e tentar resolvê-las. Se você recebe uma reclamação que é mais polida, mais formal, você olha com mais boa vontade do que, de repente, uma reclamação que vem aí com uma seleção de palavras que tem menos formalidade. E aí, nesse caso, evitemos os xingamentos, evitemos palavras de baixo calão, porque a pessoa que vai ler a sua reclamação ficará certamente mais satisfeita se você for mais formal, mais polido, mais educado, ok? E, obviamente, siga os elementos que nós elencamos aqui como os adequados para compor esse tipo de texto. Para finalizar essa aula, então, vamos fazer a seguinte reclamação. Reclamação não, falei tanto em reclamação, né? Fazer a seguinte reflexão. É comum, neste gênero, não apenas expor o objeto de reclamação, mas, sobretudo, justificar a sua pertinência e mostrar de forma clara as consequências do problema. No caso, quem tem as consequências é quem está reclamando, tá? Usar o recurso de enfraquecimento da posição contrária é um ótimo meio de fortalecer a reclamação e, assim, quem sabe, vê-la atendida o mais rápido possível. Olhem só o que ele fala aí sobre a questão de um recurso de enfraquecimento da posição contrária. Como assim? Ora, eu enfraqueço, de repente, a situação, no caso do nosso segundo exemplo, em que já houve uma tentativa de resolver o problema, mas, ainda assim, não teve jeito, não foi resolvido. Então, eu enfraqueço essa posição, né, dessa tentativa de resolução. Eu mostro que aquilo ali é algo que não foi bem sucedido. Eu mostro que aquilo dali não tem, assim, tanta validade, e aí eu enfraqueço. Eu enfraqueço, então, todo tipo de tentativa de solução, obviamente, se não resultou na resolução do meu problema, e assim eu faço com que o meu processo de reclamação ganhe mais força, ganhe mais autoridade, vamos assim dizer, ok, pessoal? Então, assim, nós vamos encerrando esta aula na qual nós trabalhamos aqui esse processo de fazer uma reclamação em situações em que nós, como consumidores, nos vemos em prejuízo. Observamos que é muito comum, muito presente nessas relações de consumo, mas é possível fazer cartas de reclamação em outros ambientes, em outras situações do contexto da nossa vida cotidiana, correto? Vimos ali que tem elementos que é necessário, que são importantes de serem seguidos, né? Como é o caso ali da questão da justificativa, da sugestão de solução, porque isso faz com que a sua reclamação tenha validade. Nós vimos que é um gênero textual, né? É uma forma de registrar problemas e que a forma escrita
mais formal certamente será melhor recebida do que se de repente você utilizar uma forma menos formal, mais agressiva e assim por diante. Ok, pessoal? Agora vamos encerrar essa aula por aqui.